Fala galerinha, beleza? Então, hoje o papo é sobre frameworks front-end. Bora lá! Então, pessoal, as frameworks front-end, e aí aqui eu gostaria de deixar uma observação, porque muita gente, por exemplo, utiliza a nomenclatura, às vezes, de uma maneira ou equivocada, ou até mesmo por várias vezes, às vezes as pessoas utilizam coisas equivocadas e acaba ficando aquilo mesmo, né? Mas enfim. E aí, eu vou até classificar aqui como frameworks tradicionais front-end, porque muita gente começou a adotar o termo de framework front-end para, por exemplo, tecnologias como React, como Flutter, como Angular, enfim. E aí eu vou classificar aqui como framework tradicional front-end apenas aquelas tecnologias que utilizam HTML, CSS e JavaScript para a construção de interfaces gráficas, tá? Então, para que a gente consiga aí formatar direitinho as nomenclaturas e a que eu estou me referindo e o que a gente vai ver aí, provavelmente parte um e 2 desse vídeo aí. Então, bora lá. Olha só, existem várias frameworks, né, tradicionais front-end. O Bootstrap é uma delas que a gente vai ver daqui a pouco, mas existe também, eu diria que aí até o Bootstrap, talvez mais de 90% dos sistemas e sites da internet atualmente utilizam o Bootstrap como base para a construção da interface gráfica, tá? Em algum momento vai utilizar ou utiliza como base, né? Enfim. Existem outras, por exemplo, a própria Materialize é uma delas, que é uma outra framework tradicional front-end, tá? Então, basicamente, elas funcionam da mesma forma. Você dá um include lá num CSS, basicamente num CSS, na verdade o CSS é a base de tudo, mas para algumas funcionalidades e interações é preciso do JavaScript também. Então, basicamente, incluir um CSS e um JavaScript está funcionando, beleza? A gente vai ver, aqui eu só quis comentar sobre a Materialize, que é uma outra framework front-end. Existem outras também, tá? Mas eu só coloquei aqui para vocês verem que não existe só o Bootstrap, mas o Bootstrap é a que domina o mercado aí realmente de frameworks tradicionais front-end. O Bootstrap, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, está na versão 5.0 Beta 2. Tá? É muito comum vocês encontrarem sites ou sistemas ou até mesmo templates que possuem outra versão do Bootstrap como base. Então eu só sugiro aí, o site é o getbootstrap.com, tá? getbootstrap.com. E aí eu até sugiro a vocês verificar, às vezes, num determinado template ou o que você está fazendo aí, né, para acessar a documentação referente à versão que você está, digamos assim, no momento, tá? Então, por exemplo, se for fazer algo do zero, pega a última versão. Mas se você vai pegar algum template ou algo, procure saber a versão e acesse a documentação da versão, tá bom? Então, todas as versões ali. Beleza. Aqui na página inicial do Bootstrap, ele te dá aqui, né, todas as informações sobre como instalar. Se você quiser instalar, por exemplo, via gerenciador de pacotes, hoje praticamente todos os gerenciadores de pacotes, eles possuem aí o Bootstrap para que você faça a instalação. Lembrando, gerenciador de pacote é aquele programinha, digamos assim, que ele gerencia todas as dependências do seu sistema, do seu site, isto é, todas as versões e atualizações possíveis de alguma framework ou plugin, né, ou enfim, componente que você esteja utilizando. Se você não quiser utilizar um gerenciador de dependência, não tem problema nenhum, é só inserir lá o CSS, está aqui até o códigozinho prontinho e o JavaScript que já está tudo funcionando. O Bootstrap também tem uma biblioteca de ícones, enfim.
Vamos dar uma explorada aqui no site. Aqui tem toda a documentação, que daqui a pouco a gente vai ver. Existem alguns exemplos, inclusive, tá? Que são exemplos muito bons, principalmente para quem está começando. Exemplos de páginas prontas, por exemplo, um álbum. Então tá aqui, ó, um álbum com algumas imagens, né? Na forma de cards aqui, tá vendo? Muito bacana aqui, ó, tipo um menuzinho superior deslizante aqui, né? Enfim, aqui, por exemplo, um formulário de checkout, né? Um formulário aí de checkout com vários exemplos de campos. Isso é muito bacana para quem principalmente está começando, para pegar, tem tal elemento que eu queria utilizar. Olha aqui que bacana, né? Uma tela de login, por exemplo, de um sistema, né? Então, para quem está começando, às vezes não tem nenhuma base, pegar um exemplo de base e ir moldando conforme a sua necessidade, vale muito a pena, ok? Então existem vários exemplos aqui aonde você pode se utilizar aqui, exemplos de navbars, que é aquelas barras superiores, enfim, tem vários exemplos aqui bem bacanas, ok? Exemplozinho de dashboard, legal. Dando uma explorada aqui a parte de ícones, né, do Bootstrap, e aqui inclusive a parte de temas pagos também. Então existem vários temas aí pagos que você pode estar utilizando, tá bom? Beleza. Então aí está visto vários painéisinhos, né, gerenciadores de sistemas, que é muito comum serem utilizados aí. Beleza. Vamos voltar lá para a documentação, até fechar o Materialize aqui, e vamos para a documentação, que é o que interessa. A documentação, como o próprio nome já diz, ela traz todos os elementos, né, onde você consegue aplicar de maneira prática lá no seu site. Aqui ele dá novamente como é que você começa, né, um quick start dos elementos que você tem que incluir. Aqui embaixo, inclusive, ele te dá aqui uma codificação base de um Hello World, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, é copiar. Aqui, ó, já tem até um botãozinho aqui, onde você clica, ele já vai para a sua área de trabalho da sua máquina, colou lá no arquivo HTML, pronto, já está funcionando, beleza? É bem simples mesmo. Legal. Existem outros elementos aqui que eu sugiro vocês lerem. Se você quiser, por exemplo, fazer o download do arquivo aqui, os links dos includes, não sei se vocês perceberam, mas ele tem aqui, ó, links para arquivos online. Então, por exemplo, se você tiver sem internet, não vai funcionar. E aí, se você quiser, por exemplo, fazer o download dos arquivos e para que eles funcionem localmente na sua máquina, também é possível, beleza? Aqui tem a parte de customização. Então, por exemplo, eu quero, aqui já tem alguns elementos base de cores, né, primárias, secundárias, que existe um padrão de cores próprio da framework. Se você quiser alterar, aqui tem algumas variáveis, inclusive utilizando arquivo SAS, enfim, que são como se fosse arquivos CSS compilados, né, onde você tem variáveis e mapeamentos, onde você consegue fazer uma compilação e gerar um arquivo CSS comum, beleza? Então dá para você fazer isso. E vem aqui toda a parte de layout. Eu já vou aqui na parte de layout, já vou para a parte de grid, que é uma parte extremamente importante do Bootstrap, que é a parte principal e base de qualquer framework, onde ela define alguns elementos ou o grid da interface gráfica, principalmente para trabalhar com responsividade, tá? E aqui, como assim no Bootstrap, como também em qualquer outra framework, normalmente as frameworks front-end elas trabalham dessa forma, mas elas meio que subdividem o layout, a sua página, tá, em 12 colunas, tá bom, pessoal? Beleza, em 12 colunas, e outros elementos também que são bastante importantes são esses elementos aqui, ó. Cadê a tabelinha? Acho que estava lá no breakpoints, aqui, ó. Tá na parte de breakpoints, que são essas siglazinhas aqui, ó, SM, MD, LG, XL, e recentemente foi inserida XXL. O que é isso?
são referências de tamanhos de tela. Então, o SM, o valor mínimo é 576, isto é, telas a partir de 576 pixels, o MD, telas a partir de 768 pixels e assim sucessivamente. Por que isso? Isso porque em várias classes da framework, várias classes prontas, você utiliza essas nomenclaturas para referenciar a responsividade, isto é, os elementos eles vão se comportar de qual forma aí no seu layout ou no seu grid de 12 colunas. Por exemplo, quando eu venho aqui na parte de grid, ó, ele me mostra aqui, ó, um container, uma linha com 3 colunas aqui, ó, 3 divs aqui, ó, beleza. Então aqui, ó, CoSM, CoSM, CoSM. Isto é, essas colunas elas vão se comportar dessa forma enquanto o dispositivo ele for maior do que o SM, isto é, de 576 pixels. Quando o dispositivo ele for menor do que 576 pixels, as colunas elas não vão ficar aqui, ó, uma do lado da outra. Elas vão, esse layout aqui de 3 colunas, ele vai se tornar único, isto é, uma coluna só, uma embaixo da outra. Quer ver? Vamos diminuindo aqui, ó. Olha lá. Quando eu diminuir, opa, ainda não, 576, bom, olha lá. Diminuiu de 576 pixels e as colunas agora ficaram uma embaixo da outra, tá? Isso é muito importante, esses elementos de responsividade. Aqui está com base no dispositivo, mas pode estar com base, por exemplo, na coluna. Quer ver? Existem vários exemplos aqui, ó, onde você consegue dispor os seus elementos aqui, ó, em diferentes tipos de layouts, inclusive apresentando aqui formas diferentes de alinhamentos. Se eu não me engano, aqui na parte de grid mesmo, mais abaixo, aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho 2 exemplos aqui de 2 linhas, tá? Então, aqui eu tenho a primeira linha e depois a outra linha. Vou pegar essa segunda linha aqui, ó. Quer dizer, pode ser a primeira. A primeira linha aqui, ó. A primeira linha, eu tenho uma coluna. Depois eu tenho uma outra coluna que ela abrange 6 colunas do meu layout e depois a última coluna, o restante, digamos assim. Então, como eu não coloquei valor nenhum e o máximo meu é de 6 colunas, é como se essa coluna aqui tivesse o valor de 3 e essa aqui também o valor de 3. Beleza. Aqui, como eu não utilizei nenhum elemento de responsabilidade, igual o SM, o MD, ele vai sempre manter esse layout do jeito que está. Cadê? Aqui, ó. Vou diminuir quanto for aqui o meu layout, ele sempre vai ficar com aquele mesmo tamanho. É esse aqui, ó. Olha lá. Se eu tivesse, por exemplo, utilizado aqui um CoSM, por exemplo, né? Quando eu diminuísse de 576 pixels, essas colunas elas iriam, né, ficar em uma só. É extremamente importante vocês, né, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu estou utilizando 8 e 4, tá vendo? Então sempre a soma desses números, quando você utilizá-los, é 12, tá bom? Então aqui, ó, esse aqui é um bom exemplo, ó. A partir dos dispositivos SM, isto é, a partir dos dispositivos de 576 pixels, eu vou ter à disposição de 8 colunas das 12 para essa primeira coluna aqui, para esse primeiro conteúdo, e depois mais 4 para esse outro conteúdo. Só que a partir dos dispositivos SM. Quando eu diminuir dos dispositivos, vir abaixo dos dispositivos SM, a minha responsabilidade vai vir aqui para uma coluna só. Olha lá, ó. Tá vendo? Coisa que não aconteceu no exemplo anterior, porque eu não me referenciei a qual dispositivo eu queria. Tá? Então é extremamente importante vocês verem esse esquema de grid aqui, porque
a base de tudo, a base de todo o seu sistema, né, a base de grid do seu sistema é essas classes de responsividade, tá bom? Então vou deixar a dica aí para vocês já verem esses elementos. Beleza. Depois vem a parte de content, tá? A parte de conteúdo em si. Aqui existem padrões, né, de tamanhos para os cabeçalhos, os tamanhos dos displays comuns, algumas classes específicas para conteúdos específicos que você quer utilizar ao longo do seu texto, enfim, alinhamentos, né? Aí, ó, por exemplo, eu quero alinhar centralmente, de maneira centralizada, um determinado texto, é só usar a classe text-center, tá? Enfim, text-end, alinhado à direita, enfim, várias classes aí que você pode utilizar, por exemplo, para listas inline, tá vendo? Aqui ele sempre traz o código e normalmente acima traz um exemplo, beleza? Então aqui a parte de tipografia, a parte de imagens, então por exemplo, ele já traz classes de responsividade para imagem, que é o IMG Fluid, para thumbnail, para alinhamento de imagens, enfim. A parte de tabelas, existem vários tipos de tabelas diferentes, então tá aqui, então sempre aqui, ó, percebam que ele sempre utiliza as classezinhas, tá bom? Aqui, quando eu quero colocar uma linha numa cor diferente, né? Aqui que eles chamam de stripped rows, que é aquelas linhas, uma cinza, uma branca, uma cinza, uma branca, para diferenciar ali, né, as linhas. Enfim, tabelas mais escuras. Aqui, que eles chamam de overable rows, que quando você passa o mouse em cima fica o cinzazinho. Então isso já tem tudo prontinho, né? Se você colocar, por exemplo, se você fosse fazer essa codificação na mão, daria um trabalho danado, aonde as frameworks vieram para te ajudar, ok? Beleza, parte de figuras, né? Que é basicamente aquela parte parecida com aquela parte de imagens, enfim. Parte de formulários, que também é muito importante, com vários elementos aí de formulários, tá? Então aqui, ó, a partezinha de formulário, pode ver que é bem mais bonitinho, quando você foca nele, ele dá uma cor de ênfase ali, né? Enfim, ele traz vários elementos de formulários. Vou pegar aqui, ó, um formulário comum, text area, aqui tamanhos diferentes, ó, esse aqui é o default, quando você quer um tamanho grande ou um tamanho de campo menor, campos desabilitados, read only, enfim, vários tipos de campos aí diferentes, então tipos file, de arquivo, tipos color, tá vendo? Bem mais bonitinho do que o padrão, né? Os campos select, né? Então percebam aí, bem mais bonitinhos também. Range, checks e radius, né? Então um checkzinho bastante bonitinho aí também, bem diferente do padrão, do HTMLzão padrão, né? Floating labels, aqueles labels flutuantes, né? Quando você entra no campo, olha lá, né? Fica aquele labelzinho acima, enfim, bem bacana. Então a parte aqui de formulários e a parte talvez maior aqui, que é a parte de componentes. Então o componente accordion aqui, ó, aqueles componentes que você pode clicar e ele abre e diminui os outros. Os alert, que normalmente é aquelas mensagens, quando, por exemplo, você bota uma mensagem aqui em verde, registro cadastrado com sucesso, em vermelho, quando deu algum erro, enfim, né? Badges, que é aquelas na frente de um texto, quando você precisa, por exemplo, receber uma notificação, uma mensagem, fica aquele badgezinho com o número de mensagens não lidas normalmente em vermelho. Aqui, ó, por exemplo, então tem muito elemento ou componente, né? Normalmente tem esses nomes padrões, né? Que você, conforme for utilizando aí, vai se acostumando. Pode explorar bastante essa parte de componentes aqui, para vocês verem o funcionamento de cada coisa. A parte de botões,
aqui os botões primário, secundário, sucesso, danger, enfim, que ele utiliza classes, tá vendo aqui, ó? Então só copiar aqui, eu quero um botão de danger, que é vermelhinho. Copiou aqui, colou, pronto, tá funcionando. Né? Aqui os botões outline, que são os botõezinhos que são, né, eles não são preenchidos com cor, mas quando você passa o mouse em cima ele fica com cor. Botões grandes, enfim, botões desabilitados. Existem vários e vários tipos de botões da framework aqui. Grupos de botões, os cards, que são bem característicos aí, que são muito utilizados nas interfaces gráficas. Enfim, carrossel, que são aquelas páginas passando, né? Olha lá, ó. Beleza? Close buttons, collapse, que são aqueles botõezinhos, olha lá, ó, quando eu tenho algo que abre e esconde, parecido com um accordion até. Drop downs, botões drop downs, né? Quando eu quero um botão só para utilizar de mais de uma opção de ação, né? Diferente, por exemplo, do select. List group, modal aí, que é muito característico. Fosse fazer um modal na mão, olha lá, que é aquelas telinhas que abre por cima da sua tela aí, né? Muito comum, e existem vários tipos de modals, vários tamanhos diferentes de modal. Quer ver? Aqui, ó, um modal muito grande, um modal grande e um modal pequeno. Então você pode aí utilizar, e aqui, ó, basicamente o código que você utiliza. Navbars, que é aquelas barras superiores. Então, por exemplo, aqui, ó, no Bootstrap, isso aqui em laranja é um laranja. Em lilás aqui, né, um roxo, é um navbar. Então existem vários tipos e possibilidades de navbars com ícones, né? E o legal dessas navbars é que elas já se tornam responsivas com aquele íconezinho que quando você clica abaixa normalmente, tá? Então já tem a funcionalidade de responsividade já inclusa nas navbars, e aí vários e vários outros elementos aí que vocês podem utilizar como componentes, tá? Eu sugiro aí vocês explorarem bastante esses elementos, e aí daqui a pouco a gente vai para a aula onde a gente vai fazer alguns elementos, vai implementar na prática alguns elementos para vocês verem na prática como é que funciona. Aqui foi mais a aula de hoje, um overview mesmo dos elementos aqui que são possíveis você fazer aqui no Bootstrap. Beleza? No site, né? Para vocês se situarem. Beleza? Legal, pessoal. Nos vemos então na próxima aulinha, onde a gente vai botar a mão na massa aí. Valeu, até mais.